A mais um episódio do programa Med 60 Dias, onde eu respondo perguntas das pessoas que me acompanham aqui e têm o desejo de passar em medicina em 60 dias, né? Ou passar em medicina esse ano utilizando o método de 60 dias. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos começar, né, mais um episódio aqui e você já pode ir mandando aí, então, as suas dúvidas, né? Vai ser uma honra poder tirar a sua dúvida, poder ajudar você a melhorar aí o seu rendimento nos estudos, tá? Então, vai mandando aí a sua dúvida que eu vou estar pegando aí as melhores dúvidas para a gente discutir aqui sobre performance mental, sobre neurociência, né? E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para você, tá? Então, fique até o final desse vídeo, né? Porque eu tenho certeza que essa aula aí vai te ajudar demais, né? Vai poder agregar muito valor aí para que você tenha um direcionamento, para que você tenha um estudo mais eficaz, né? Um estudo mais produtivo, tá? Então eu vou até colocar aqui para vocês, né? Para quem não... Fernanda, né? Ela falou o seguinte: sou nova aqui, você vai especializar em qual área da medicina? Desculpa se estiver falando algo errado, né? Então assim, querida, eu tô em dúvida, né? Tá sendo uma dúvida aí para mim, qual área que eu vou ir, tá? Na verdade, não é que é uma dúvida, eu sempre quis neuro, né? A parte do cérebro, tá? Então, eu tô em dúvida ainda se eu vou para neurologia ou psiquiatria, tá? É uma dúvida que eu tenho, mas acredito que ao longo dos próximos anos aí do internato eu vou conseguir tirar essa dúvida, tá? Se eu faço neurologia ou se eu faço psiquiatria, tá? Mas o meu objetivo é trabalhar com performance mental, né? Eu quero me especializar em pessoas que têm TDAH, né? Que têm diagnóstico de TDAH, principalmente jovens, adolescentes, né? Então quero atuar mais nessa parte de performance cognitiva, né? Transtornos de aprendizagem, tá? Esse vai ser o meu foco, então, na minha especialização depois que eu terminar a faculdade de medicina, tá? Esse vai ser, porque assim, como eu tive problema, né, com isso, né, a escola me prejudicou bastante, então eu tive muito problema com esse transtorno, né, o TDAH, ele acabou me prejudicando bastante, então nada mais justo, né, do que eu poder ajudar as outras pessoas através disso, né. Inclusive, eu conheço um médico que é endocrinologista, que ele tem diabetes tipo 1, né? Então ele virou endocrinologista, por quê? Porque ele conhece, né, as dificuldades, os impasses que os pacientes dele têm, então ele é endocrinologista, então ele consegue ajudar melhor os pacientes dele, porque ele já teve esse problema, né? Então eu vou me especializar nessa parte porque eu já tive esse problema, né? Então eu tive transtorno de aprendizagem e eu acredito que eu posso estar ajudando os meus pacientes dessa forma que tem esses problemas, né? Então o meu objetivo é ajudar bastante estudantes, tá bom? Então é um objetivo que eu tenho, né? Depois que eu conseguir terminar a faculdade de medicina, eu poder, né, atuar nessa parte aí da medicina, tá? Mas desde o primeiro semestre da faculdade de medicina eu já queria isso, né? Na verdade, antes eu queria neurocirurgia, mas depois eu acabei mudando um pouco, né, da neurocirurgia, mas sempre fiquei nesse eixo, né, nesse grupo ali de especialidades, neurocirurgia, neurologia, psiquiatria, né, nesse grupo aí de especialidades que envolvem o cérebro, né? No caso, a psiquiatria é mais focada na mente, né? E a neurologia é os transtornos que envolvem o cérebro, tá? Como se fosse o computador, né? O hardware do computador ou o software do computador, que é o sistema, o Windows, né? Então a neurologia atua na parte estrutural do cérebro e a psiquiatria atua no sistema do cérebro, né? Pensando que ele fosse um computador, vai atuar então na mente, né? Que é o nosso sistema que rege ali o nosso cérebro, que faz ele funcionar, o que faz ele parar de funcionar, tá? Então, mais ou menos isso que eu quero, tá? Nós vamos ver aqui as perguntas de vocês. Deixa eu ver se tem alguma dúvida.
eu quero ser cardiologista. Perfeito, isso aí, parabéns, é uma excelente área, né? Eu tive ótimos professores de cardiologia, tá? Enfim, mas assim, pessoal, o foco de vocês, né, tem que estar em passar, né? Depois que tu passar, aí você vê qual que é a especialidade que você quer, né? Agora tem que focar em passar, né? Conseguir melhorar o seu rendimento nos estudos. Para você conseguir passar em medicina esse ano, não tem que ficar anos tentando, né? Ficar 3, ficar 4, ficar 5 anos, ficar 10 anos tentando e pode acontecer, né, a possibilidade de você não conseguir passar, né? Ter que ficar mais um ano tentando, mais um ano estudando física, mais um ano estudando matemática sem ter resultado, né? Então acho que a maioria das pessoas não querem passar por esse sofrimento, né, de não conseguir ter resultado, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas, né, 97%, tá? 97% dos vestibulandos, eles vão desistir da medicina, tá? Tem uma aluna minha que foi aprovada em medicina em 60 dias, né, estudando 60 dias, e ela fez fisioterapia antes, né? Então ela estudou fisioterapia antes, por quê? Porque ela queria medicina, só que ela, na cabeça dela, a única forma dela passar em medicina era fazendo cursinho, a única forma dela passar em medicina era ficar horas e horas dentro de uma sala de aula de forma passiva. Esse era a única forma dela chegar na medicina e ela teria que demorar anos, né? 3, 4, 5 anos até conseguir chegar. E a família dela não tinha como apoiar ela nessa jornada, né? Então, ela acabou desistindo, né? E depois, lá com 32 anos, com o filho, ela voltou a estudar. E aí, quando eu conheci a história dela, né? Quando ela deu o depoimento para mim, ela falou que na fisioterapia, né? Na turma dela, de 70 a 80% dos colegas dela de fisioterapia estavam fazendo fisioterapia, mas queriam medicina, né? Então perceba que quando eu falo para você que a maioria vai desistir, vai acabar fazendo fisioterapia, nutrição, enfermagem, técnico de enfermagem, é porque realmente vai acontecer isso, né? Então é fundamental que você passe em medicina em 60 dias ou passe em medicina usando os ciclos de 60 dias, né? Utilizando essa metodologia que eu desenvolvi para mim passar em medicina e que os meus alunos também utilizaram para passar em medicina, é fundamental que você consiga ter um resultado rápido, né, para que você passe em medicina, né? Então, assim, por quê? Porque senão você vai ficar anos e anos e anos e anos tentando e vai acabar desistindo, né? E aí vai deixar o dono do cursinho cada vez mais rico, né? Porque quem ganha dinheiro, né? O que acontece? Quem vai ganhar dinheiro é o dono do cursinho, né? Quando você for reprovado, né? Ele vai. Quanto mais vezes você for reprovado, melhor para ele, mais dinheiro ele ganha, né? Porque você paga a mensalidade, né? Então, quanto mais vezes você for, e aí tem alguns que tem contrato, né? Tem um contrato de exclusividade, então você não pode parar no meio, né? Você vai ter que ficar até o final, tá? Enfim, então é complicado isso, né? Eu vi que o pessoal comentou ali, os cursinhos é mais do mesmo, né? Correto, né? Por quê? Porque eles querem que você fique 3 anos, né? O dono do cursinho ganhar dinheiro, eles querem que você acredite que demora 5 anos, né? Sendo que você tem a estrutura mais complexa do planeta Terra embaixo da calota craniana, chamada cérebro, né? E eles querem que você acredite que demora 3, que demora 5, que demora 10 anos, porque quanto mais tempo você fica, mais fácil vai ser eles pegarem o teu dinheiro, né? Tu paga por mensalidade, né? E se você não passar, eles não devolvem o teu dinheiro, né? Então, eu com os meus alunos do método Atleta da Mente, se o cara não passar em medicina e seguir o meu método, eu devolvo 100% do dinheiro dele, né? Porque eu quero a aprovação dele, eu não quero o dinheiro dele, tá? E 100% dos meus alunos que aplicaram o meu método, linha por linha, hoje estão na faculdade de medicina, né? Olha que legal isso. Então, assim, eles querem que você fique 3, 4, 5 anos ali estudando até conseguir. Tem gente que está no quarto, quinto ano e acha que não vai conseguir passar, né? Então tem esse grande impasse, né? Dos cursinhos tradicionais, tá? Então, assim, você precisa entender, né? Entender esse contexto aí para saber que é mais do mesmo, né? Entender, pô, beleza, eu tô aqui 3 anos estudando, né? Comenta aqui para mim saber quanto tempo faz que vocês estão estudando, pessoal. Comenta aqui para mim. Tá começando do zero ou já faz anos tentando, tá? Assim, sem julgamento, sem nada. Por quê? Porque você tem que entender, né? O que fez você não conseguir passar,
né? Comenta aqui. O que fez você não conseguir ter resultado, né? Quanto tempo faz que você não está estudando, tá? É importante você refletir sobre isso, tá? O Júlio, é Júlio, né? Ele falou 4 anos, né? Pô, 4 anos, né? É tempo. Ó, o Daniel começando do zero. Eu nem sei por onde começar. Ó, já desisti, fiz outra faculdade e tô voltando agora. Rafaela, né? Então, é importante, falta de foco, né? E o que é foco? Né? Você canalizar a sua energia em prol de uma meta, né? Só que perceba, se você está indo de Fusca, se você está utilizando uma metodologia de estudo obsoleta, né? Se você está utilizando um veículo de baixa produtividade, né? Que vai fazer você demorar muito tempo, que você não tem produtividade. O que é produtividade? Né? Produtividade é você fazer mais coisas em menos tempo. Por quê? Para você reduzir energia. Então a falta de foco, ela vem justamente por quê? Por causa do método de estudo. Então, como você tem um método de estudo de baixa produtividade, você acaba o quê? Dissipando a tua energia em outras coisas, né? E o nosso cérebro, ele consome muita energia, né? Então, o nosso cérebro, ele consome muita energia, muito oxigênio, né? O tecido cerebral, ele consome muita energia, quilocalorias, glicose, né? E consome muito oxigênio, tá? Para ele manter as funções vitais dele. Então, acontece. Se você está estudando, não vê resultado, que nem no caso aqui do nosso queridíssimo amigo Júlio, né? Pô, 4 anos estudando, e aí ele fala, pô, Léo, a etiologia, né? A causa desse impasse é por quê? Porque eu não tenho foco. Ou seja, quer dizer o quê? Que ele está dissipando a energia cerebral dele em outras coisas, pensamentos, ansiedade, né? Nervosismo. Estuda e não vê resultado, né? E aí vai virando aquele ciclo, né? Aquele looping. E aí você não consegue ver resultado, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, né? E aí você acaba se frustrando, né? Acaba ficando ansioso e acaba que você não vê resultado, né? Então aí é o momento, né? Como é que eu aumento o meu foco? Tá? Aí vem a dúvida, né? Como é que eu vou aumentar o meu foco? E aí a gente volta naquele tripé que eu sempre comento aqui com vocês, né? Eu sempre trago para vocês o tripé. Como é que é o tripé? Aprendizagem, memória e controle emocional, né? Então quando eu falo método, método é o quê? É o caminho para você atingir a sua meta. Então você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. E aí você precisa trilhar um caminho, trilhar uma jornada, né? E o método ele vai mostrar exatamente o que você tem que fazer. E o tripé, né, para você entender o que você tem que fazer, ele é basicamente o quê? Aprendizagem, memória e controle emocional, né? E aí algumas pessoas chamam de foco, outras chamam de consistência, né, disciplina, tem várias nomenclaturas que a galera acaba utilizando, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, veja o vídeo aulas. Já tá errado, né? Por quê? Porque a videoaula, meu querido, a videoaula, ela é um estudo de baixa produtividade, né? Faço provas, beleza, tá fazendo provas. Uso o aplicativo Enki, que é um aplicativo de flashcards. Você só recupera o conteúdo, né? Você não codifica e você não armazena ele. Você só sai estimulando um dos estágios do processo de memorização, que é a recuperação. A aprendizagem, a memória não é mecânico, não é repetição. É estratégia. Então, assim, você não precisa nem perguntar para mim. Eu devolvo a pergunta para você. Tá dando resultado? Você pega a prova, você entende os conteúdos, você lembra dos conteúdos, você tem um raciocínio lógico para resolver as questões. Porque lembrar do conteúdo é memória, né? Que é o teu grande desejo, é lembrar dos conteúdos. Porque
A prova do vestibular é o quê? É uma prova de memória, né? Então, quanto mais eu lembrar do conteúdo, maior vai ser a probabilidade de eu conseguir passar, tá? Então, assim, você tem que analisar esses aspectos e muitas vezes é fácil, né? É que às vezes o aluno ele conta muita historinha na cabeça dele, entendeu? Assim, tá dando resultado ou não tá dando resultado. Tu lembra do conteúdo, né? Por exemplo, eu tava vendo aqui, organizando aqui a minha semana, né? E aí eu tava revisando os conteúdos que eu vi essa semana em cirurgia, né? Acesso venoso, né? Profilaxia dos eventos tromboembólicos, cicatrização, queimaduras. Então, assim, eu tava revisando os conteúdos assim. Ou tu lembra do conteúdo ou tu não lembra do conteúdo. Né? É simples assim. Essa é a métrica. Eu consigo lembrar do conteúdo que eu estudei? Né? E aí tem que ver, tá, qual que é a estratégia que eu vou utilizar para guardar esse conteúdo na minha cabeça. Né? Então, assim, é importante que vocês entendam isso para vocês estimularem o cérebro de vocês a resolver problemas. Né? Por quê? E é justamente por isso que eu recomendo os alunos, né, os meus alunos, fazer provas. Faça a prova, 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 prova. Quanto mais provas você fizer, melhor, né? Porque a prova, ela tira o medo do erro, né? Você começa a lidar melhor com o erro, porque você vai errar agora no vestibular, vai errar depois na medicina, vai errar para sempre, né? Você vai ter que lidar sempre com o erro, porque ninguém nasce sabendo. Às vezes é difícil, né? O vestibulando de medicina lidar com o erro, porque ele tem muito essa questão do ego, de querer saber os conteúdos, né, de saber tudo. Então ele tem que trabalhar muito essa questão do ego, né? Pô, eu vou errar, ninguém nasce sabendo, tem um processo até eu chegar essa consolidação do estudo, né? Essa performance mental, né? Que é basicamente você ter a capacidade de resolver os problemas que a prova colocou para você, né? Você pegar aquelas informações, você canalizar, né? Você refletir sobre aquele conteúdo e você estimular a tua performance. Você estimular a tua capacidade de descobrir como é que eu resolvo aquele problema. Se você pegar qualquer questão, ela vai ter sempre um problema, né? E aí você tem que resolver esse problema. Então tem muitas pessoas que elas têm o conhecimento, né? O cara tem o conhecimento, só que na hora da prova ele pipoca, né? Chega na hora da prova, a pessoa não consegue resolver as questões. Por quê? Porque não estimulou isso ao longo da jornada de estudo, né? Não teve esse estímulo para você resolver problemas, né? Não teve esse estímulo. E é a mesma coisa, você vai correr uma maratona. Se você vai correr uma maratona, você tem que se preparar, né, para você correr uma maratona. Não adianta você querer correr uma maratona e ficar vendo videoaulas, ficar lendo livros, né? Não faz sentido. Se você quer correr uma maratona, você tem que correr na rua, para estimular as aptidões que vão ser exigidas durante a corrida de uma maratona. Se você vai fazer a prova que vai decidir o futuro da tua vida, você precisa o quê? Você precisa fazer provas e estimular as aptidões, né, as skills, as habilidades que vão ser cobradas em você durante a prova. Aprendizagem, memória e controle emocional. E aí é justamente por isso que vocês conseguem ver os meus alunos tendo muitos resultados, né? Passando em medicina em menos de 60 dias, 3 ciclos de 60 dias, ou seja, 6 meses, né? Federal, SISU, ProUni, né? Vários alunos nossos tendo resultados extraordinários. Por quê? Ele sai do caminho tradicional e começa a aplicar o método, né? Essa metodologia, esse passo a passo. E aí o aluno tem aprendizagem, tem memória, tem controle emocional, né? E ele faz prova toda semana, né? Então, na minha visão, né, você precisa o quê? Você precisa fazer prova. Prova toda a semana. É isso que vai te levar até o teu objetivo. É isso que vai fazer você conseguir passar em medicina, tá? Ó, a Giovana, ela pergunta, né, como eu comentei antes, sobre os flashcards. Flashcards é importante? Na minha visão, eu não ensino flashcards no meu método, tá? Eu não ensino flashcards. Mas tem muitas pessoas que tentam usar flashcards. O ponto que nós temos que analisar é que o flashcards, ele só
você só recupera, né, o conteúdo com ele. Então, assim, você precisa o quê? Você precisa entender que a memorização não é um processo mecânico, não é só fazer o flashcards. Porque você só está recuperando o conteúdo. Você tem que codificar aquele conteúdo. Os estágios da memorização: codificação, armazenamento e a recuperação. Vou dar um exemplo para você entender, tá, Giovana? Por exemplo, eu estava estudando queimaduras. Tá? Estudando queimaduras. Que é um conteúdo da cirurgia, queimaduras. Eu vou estudar aquele conteúdo, eu vou ver lá a fisiopatologia, eu vou ver, né, a conduta, o tratamento, dependendo da queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né, qual que é a conduta. E aquele conteúdo não vai fazer tanto sentido para o meu cérebro, tá? Pô, esses conteúdos aí, porque ele é preguiçoso. Nosso cérebro, infelizmente, ele é preguiçoso. Então, assim, não vale a pena eu fazer um flashcards e ficar repetindo aquele conteúdo que não vai entrar. Agora, se eu pego esse conteúdo de queimaduras e eu lembro, né, eu dou significado para essa informação, codificação semântica, e eu lembro de uma situação, né, lá da minha infância, que eu queimei a minha mão na panela. No fogão ali tive um acidente doméstico, queimei a minha mão. Eu estou fazendo o quê? Eu estou codificando esse conteúdo. Eu estou fazendo uma codificação semântica. Então aquela aula de queimaduras fica muito mais fácil eu codificar esse conteúdo, né? E aí, com a prática, né, você fazendo provas, você fazendo questões, você vai praticando aquele conteúdo e você vai armazenando essas informações, vai colocando significado, vai organizando de uma forma espacial, né? Então, o flashcards eu não oriento ele porque eu acho que é um método que ele só trabalha um estágio da memorização, que é a recuperação. Ele não trabalha os outros estágios da recuperação. Então, o que eu ensino para os meus alunos sobre memória, né, Giovana? O que eu ensino para os meus alunos é o GPOM, que é um método, é uma ferramenta para estimular a memorização deles, tá? É um método fantástico, eu uso ele até hoje na faculdade de medicina, me ajudou bastante ao longo desses anos aí na medicina, né? Me ajudou a passar em medicina e ajudou os meus alunos também a passarem em medicina, tá? Então essa é a metodologia que eu recomendo aí para memorização, tá? Ó, a Ellen Santos, meu sonho é passar em medicina, ainda esse ano estou no terceiro ano. Terceiro ano da escola ou terceiro ano tentando, né? Então assim, se for 3 anos tentando, você tem que analisar, né? O que está acontecendo, né? Como que você está estudando? Por que não está dando resultado? Né? Tem que analisar. Pô, tô 3 anos aqui estudando. Por quê? Tem uma frase icônica, né, do Albert Einstein, que ele fala: insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Então você tem que analisar o que está faltando aí para você conseguir ter resultado, tá? Ó, a Fernanda falou: o meu problema é eu não dou conta de decorar por mais que eu estude, né? Então assim, porque você está estudando da forma errada, Fernanda. É justamente por isso, entendeu? Por isso que você não consegue memorizar os conteúdos, porque você está estudando da forma errada, né? Então, assim, você precisa entender codificação, armazenamento e recuperação, né? E aí eu pergunto, quantas aulas você teve sobre memorização, né? O quanto que você investiu a aprender técnicas científicas para você estimular a tua capacidade de memorização, entendeu? E aí é justamente por isso que as pessoas ficam anos tentando. Justamente por isso, né? Por que a pessoa fica anos até conseguir passar em medicina? Porque ela não tem memória. Ela não estimulou o processo de memorização. Ela tem uma falsa ilusão que ela entendeu o conteúdo. Não, Léo, mas eu lembro do conteúdo. Será realmente que você lembra do conteúdo? Porque quando você tenta fazer a questão, você não consegue fazer a questão. E para você resolver a questão, você tem que lembrar aquelas informações. Então, é justamente isso que acontece, né? É justamente por isso que a pessoa fica 3, 4, 5 anos, 6 anos até conseguir passar. E a maioria esmagadora vai desistir nesse meio caminho.
Porque a pessoa não sabe como memorizar, não sabe como aprender, e aí o fato dela não aprender e não memorizar faz o quê? Faz desregular as emoções. O cara fica ansioso, fica nervoso, porque tu estuda matemática, estuda física, estuda português e não aprende. Não memoriza. E aí você fica ansioso, fica deprimido e começa a ter aquele pensamento: pô, será que medicina é pra mim? Será que não é um sonho fake? Será que eu não estou sonhando alto demais? Eu estudo e não vejo resultado. Passa dias, passa semanas, passa meses e eu estou empacado no mesmo lugar. E eu sei que vai chegar o dia da prova e eu não vou passar. Que desculpa que eu vou inventar esse ano? Ano passado foi porque a prova era muito difícil. Que desculpa que eu vou inventar esse ano? Não, mas é que demora 3 anos para passar. Tá, mas eu já estou no 5º ano. Não, mas é que a prova é muito difícil. É que a prova isso, que a prova aquilo. Né? E aí começa aqueles pensamentos. E aí aquilo vai gerando uma resposta emocional, vai subindo o teu nível emocional, né? Sobe as tuas emoções. E aí passa dias, semanas, meses, vai chegando próximo da prova, e aí você fica bloqueado, né? Você estuda, lê uma vez, 2 vezes, não rende. Aí chega a prova, passa, reprova, mais um ano estudando, mais um ano com videoaulas, mais um ano vendo, assinando plataformas online, plataforma A, plataforma B, plataforma C, e a pessoa não sai do lugar. Né? E aí, qual que é a grande diferença, né? Dos aprovados, meus alunos que são aprovados em medicina e daquelas pessoas que não conseguem passar em medicina e que acabam desistindo, fazendo fisioterapia, enfermagem, outro curso da saúde. É justamente o método. Aprendizagem, memorização, controle emocional. E óbvio, né, tem que ter uma organização, tem que ter um passo a passo, faz isso, faz aquilo, para você não ter que pensar, né? Por quê? Qual que é o grande problema do vestibulando? É que ele dissipa muita energia com outras coisas. Ele dissipa muita energia aprendendo como estudar. Só que onde que ele aprende como estudar? No YouTube. Quem aqui aprende como estudar no YouTube? Comenta aqui, eu. Comenta, eu vejo vídeo no YouTube de como estudar, como memorizar. E aí, quando eu trago essa reflexão, eu sempre gosto de trazer um exemplo, né? Eu acho que exemplos do dia a dia, metáforas do dia a dia, ajudam muito vocês a entenderem, né? A absorver o conteúdo. Como eu falei antes da memorização, né? A codificação. Então, eu estou codificando a informação para vocês, que é a codificação semântica. Dá um significado para aquela informação. Então, imagina, pega um familiar seu que toma algum medicamento controlado, tá? Sua avó, seu avô, sua tia, pega algum familiar seu, tá? Algum membro da sua família que toma algum tipo de medicamento. Imaginou essa pessoa? Consegue imaginar, fechar o olho e imaginar ela? Então essa pessoa que tem esse problema de saúde, que a gente não sabe qual que é, cada um que imaginou aqui vai ter esse membro da família que tem esse problema de saúde. Esse membro da família que tem, vamos pegar uma hipertensão arterial sistêmica, um hipotireoidismo, enfim, né, algum problema crônico aí de saúde, tá? Que essa pessoa possa ter, enfim, tá? Essa pessoa vai no médico, o médico vai fazer o diagnóstico, vai, né, prescrever para ela um tratamento. Quando esse médico vai prescrever um tratamento para esse seu familiar que você imaginou, que tem esse problema de saúde, que toma essa medicação, quando ele foi prescrever esse medicamento para o seu familiar, ele olhou o quê? Ele olhou para onde? Ele perguntou para quem? Tá? Qual remédio que eu dou para tratar essa doença? Ele olhou para a ciência. Né? Então eu olho para a ciência para entender quais são os medicamentos para tratar aquela doença. E aí você vai ver o que? Os guidelines, né? Então são as diretrizes, né,
que vão dizer, ó, faz isso, faz aquilo, vai te mostrar o passo a passo que você tem que fazer, né? Por quê? Porque eles fizeram várias pesquisas e testaram o medicamento A, o medicamento B, o medicamento C, o medicamento D. Testaram vários medicamentos para tratar aquela doença com 1.000 pessoas, com 10.000 pessoas que têm aquela doença. Tá, beleza, vamos dar o medicamento A para aquele grupo, medicamento B para outro grupo e vamos ver qual que é o melhor remédio. Isso é a ciência, né? Então eles descobriram que o melhor remédio é aquele. Então acontece, quando você vê esses vídeos, como estudar, como memorizar, como isso, como aquilo, você acaba o quê? Dissipando a tua energia e pegando um conhecimento que é baseado o quê? No achismo. Imagina nessa situação hipotética que a gente construiu aqui, esse médico, em vez de ele olhar para a ciência para prescrever um medicamento para o seu familiar, ele olhar para o YouTube. Ele vê lá no YouTube, o chá para tratar tal doença. O negócio tal que vai tratar aquela doença. Um conhecimento empírico, um conhecimento baseado no achismo. Que funcionou para uma pessoa. Até pode ter funcionado para uma pessoa. Né? Pode ter funcionado aquele chá não sei do que funcionou para tal doença. Aquele alimento que funcionou para tal doença. Até pode ter, funcionou para uma pessoa. Então imagina esse médico prescrever para o seu familiar uma coisa que não funciona, que não é comprovado cientificamente. E é o que acontece nesses vídeos do YouTube. Funcionou para aquela pessoa, o cara passou em medicina, mas funcionou para aquela pessoa, não funcionou para mais pessoas. Então, quando eu resolvi, não, eu vou ajudar pessoas a passarem medicina em 60 dias. Quando eu resolvi isso, eu pensei, cara, eu preciso ensinar uma metodologia, um método que é comprovado cientificamente. Porque, né, eu lembro até hoje, o Dr. Hugo, que foi um médico que deu aula para mim, que ele fala o seguinte, ó, antes de vocês serem estudantes de medicina, serem médicos, vocês são cientistas, né? Então vocês têm que falar de ciência e não de achismo. E aquilo me marcou bastante. Então, quando eu comecei a orientar os meus alunos, eu sempre preconizei isso, eu vou orientar eles segundo a ciência. E aí eu falei o medicamento A, o medicamento B, o medicamento C, o medicamento D. Eles testam cientificamente qual é o melhor remédio. A mesma coisa com a aprendizagem, com a memória, né? Eles testam. Então acontece, eles testam, né? Qual que é a melhor técnica de estudo, qual que é a melhor técnica de aprendizagem. Então a neurociência, que é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro, né? Dentro da neurociência vai ter um braço, que é a neurociência da aprendizagem, então ela vai estudar como que você aprende, como que o cérebro memoriza, né? E o papel das emoções em todos esses processos, né? Por isso que eu falo do controle emocional. Esse aluno, né? Anos estudando, né? Estudando física, estudando matemática, pesquisando no YouTube como estudar, como isso, como aquilo. O que acontece? Eu falo uma coisa, porque eu falo dentro daquilo que eu acho que é o mais correto, segundo a neurociência, mas vai ter o fulano B, vai falar outra coisa, porque ele passou em medicina fazendo outra coisa. Aí vem uma moça que fez outra coisa, fez C, e ela vai falar que para passar em medicina tem que fazer C. Aí vem uma terceira pessoa que fala D, passou em medicina e fez D. E aí o aluno vê A, B, C, e aí ele fica perdido. Então, em vez de ele ter um direcionamento, ele não vai ter um direcionamento, ele vai ficar perdido. E aí acontece um fenômeno, que eu chamo de fenômeno salada de fruta. Como assim, fenômeno salada de fruta? O teu estudo, ele vira uma salada de fruta. Você não tem um direcionamento, você não tem um passo a passo. E é justamente isso que faz a pessoa ficar 3, 5, 6 anos até estudar. Por quê? Porque ela não sabe como estudar, o cursinho manda um cronograma para ela, que é impossível de seguir. Aí estuda física, estuda matemática, estuda redação e não estuda aprendizagem, não estuda memória, do ponto de vista neurocientífico. Né? Bota um psicólogo lá falar de aprendizagem, que nunca passou em medicina, bota não sei quem falar de memorização, que nunca passou em medicina, nunca leu um artigo científico sobre memorização. Não, tem que fazer isso, tem que fazer... Tá, mas tu já fez e passou em medicina? Né? Então tem que entender essa dualidade, né? Entendeu? Por quê? Porque você precisa de uma orientação, você precisa de um passo a passo, né? Porque se você soubesse como chegar no topo da montanha, imagina que essa montanha é a tua aprovação em medicina. Imagina que tu tem que escalar uma montanha gigantesca.
Se você soubesse como escalar essa montanha, você já estaria lá nessa montanha olhando aquela vista maravilhosa. Já estaria lá em cima. Se você não chegou ainda no topo dessa montanha, é porque você não sabe como. Se você soubesse como, você já teria chegado. E aí o que me deixa mais triste, sabe o que que é? É que esse aluno que não sabe como chegar no topo da montanha chamada medicina, que fica no YouTube, como estudar, como memorizar, como isso, como aquilo, ele fica perdido, né? Ele fica perdido. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos e o cara não consegue passar em medicina. E aí ele acaba fazendo o quê? Odontologia, acaba fazendo enfermagem, acaba fazendo fisioterapia, sendo que o sonho dele, o que faz bater o coração dele, o que faz brilhar o olho dele é a medicina, é ser médico, é ser doutor. E o cara tá lá fazendo uma faculdade que nem ele gosta. Assim, se vocês pudessem ver as mensagens que eu recebo, são as mensagens que eu mais recebo é sobre isso. Sou estudante de tal curso da área da saúde, mas quero medicina. É a mensagem que eu mais recebo. Muito, 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 muito essa mensagem, né? Então, assim, quando você começa a entender, começa a estudar com estratégia, com performance, aprendendo, memorizando, né? Você tem um passo a passo. Você não precisa pensar, não, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer semana que vem? Não precisa pensar. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. Step by step, né? O passo a passo que você tem que seguir, você para de perder essa energia cerebral. Imagina que o teu cérebro é como se fosse a bateria do telefone. Você para de perder essa bateria do teu telefone em como estudar, como isso, como aquilo, e começa a executar. Que é o que eu falo muito, muito, muito para os meus alunos do método Atleta da Mente. Executa. Não é mágica. Léo, todo mundo vai passar em medicina em 60 dias? Não, meu querido. A maioria procrastina, a maioria não estuda, não faz o que tem que ser feito. A maioria não faz. Não sabe o que tem que ser feito. A maioria perde tempo no YouTube, no Instagram, né? Vendo perfil de estudo, são orientações baseadas no achismo. O cara tirou do além e vai lá e prescreve para você, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo. E aí o aluno fica mais perdido, não tem um direcionamento, não tem um passo a passo. Aí passa ano, e o cara não consegue. Então assim, a maioria não vai conseguir passar em medicina em 60 dias. É pouquíssimas pessoas que vão conseguir. Léo, então por que tu fala dos 60 dias? Porque tem pessoas que vão estar assistindo aqui e que vão passar em medicina no que vem. Todo mundo vai? Não. Mas vai ter várias pessoas que vão passar em medicina. E foi o que aconteceu ano passado. Ano passado eu falava, 60 dias. Teve pessoas que, será 60 dias? Foi lá, aplicou e em 60 dias estava na faculdade. Óbvio que depende muito do contexto, né? De ter prova daqui a 60 dias, e enfim, né? Às vezes as provas são só no meio do ano, as provas são só no final do ano, né? Então tem toda essa dinâmica do tempo. Mas já aconteceu isso várias vezes dos meus alunos, eu falo por quê? Eu falo por quê? Porque vai ter uma pessoa que vai escutar. Vai entrar ali no ouvidinho, ela vai pensar, realmente eu estou fazendo errado. Realmente, quando eu sento para estudar, eu não adquiro conhecimento, eu não sei fazer as questões, eu não lembro, eu estudo e não lembro. E se eu continuar reproduzindo essa estratégia de estudo, eu não vou ter resultado. Então tem que mudar. E aí quando ela começa a aplicar essa metodologia, passa uma semana, passa 2, ela começa a ver resultados rápidos, resultados imediatos. Questões de física que a pessoa não conseguia resolver e agora ela consegue, porque ela tem ferramentas. Né? Como é que o cara sobe um prédio gigantesco? Porque ele tem ferramentas. Né? A engenharia tem ferramentas para subir um prédio gigantesco. E aí eu pergunto para você, você quer subir uma montanha que é extremamente difícil, que poucas pessoas sobem,
que chegam no topo dessa montanha, mas você tem ferramentas para isso? Tu tem ferramentas para chegar no topo dessa montanha? Ou você está correndo atrás do rabo? Né? E aí essa pessoa que entendeu, ela vai dormir hoje à noite, ela vai pensar, ela vai refletir sobre isso. Né? Vai ver depoimento dos meus alunos. Pô, olha, os caras ali conseguiram. Se eles conseguiram, eu também consigo. E aí quando você tira, não, demora 3 anos, demora 20 anos. Não, demora 60 dias. Se a prova fosse daqui a 60 dias, será que eu passaria? Entendeu? Pô, a minha prova é daqui a 60 dias. Eu estou estudando, eu estou fazendo o que tem que ser feito ou estou só procrastinando? O que você precisa é seguir estratégias de estudos baseadas na neurociência da aprendizagem para estimular a memorização, para que você tenha controle emocional, para que você consiga aprender os conteúdos, né? E aí, quando você consegue ter isso, você precisa de para você ter isso, você precisa de ferramentas, né? Que é o que eu vou falar lá no evento, na jornada Você na Medicina. E aí você começa a ter o quê? Começa a ter resultados. Entendeu? Começa a ter resultados. Aí você vai vendo. E aí você vai ganhando confiança, vai melhorando, né? E aí quando você tem controle emocional, você consegue ter consistência nos seus estudos, ter mais foco. Entendeu? Ó, não sei nem por onde começar. Provas, tá? Quem não sabe por onde começar, começa fazendo provas, tá? Começa fazendo provas. Como memorizar o conteúdo? Eu já falei, né, pessoal? Codificando, armazenando e recuperando esse conteúdo. Usando qual método? GPOM, tá? Só que eu não tenho tempo de falar aqui, eu precisaria de 3 horas para falar dele, tá? Então não tem como eu falar. Quem é meu aluno tem acesso a essa metodologia completa, né? Para os meus alunos, eles conseguem ter acesso a isso, tá? Aqui eu não tenho tempo de falar. Perguntaram ali, né? É difícil porque tem muita gente que quer só vender curso. Exato, né? Tem muitas pessoas que querem só o teu dinheiro, né? Querem só o teu dinheiro. Mas agora você não vai cair em golpe, né? Você já sabe que se a pessoa não dá uma referência bibliográfica, um estudo científico que comprova o que ela está falando, foge, cai fora porque é golpe. Se a pessoa não te dá uma garantia, né? Por exemplo, no meu caso, eu vendo curso também. Eu tenho um curso chamado Atleta da Mente, eu tenho uma mentoria chamada PMI, eu vendo curso. Só que tanto no método Atleta da Mente quanto na mentoria PMI, ambos têm garantias. No método Atleta da Mente tem uma garantia de 60 dias. No PMI também tem uma garantia. Então assim, ou o meu aluno entra na faculdade de medicina ou eu devolvo 100% do dinheiro dele. Ó, tem aqui ó, o Alan. Cara, muito obrigado. Fui chamado esse ano e esqueci de agradecer. Calouro Medicina, Universidade Federal do Piauí, tá? Manda um direct lá depois, Alan. Fico muito feliz aí, né? Se você é aluno do Método Atleta da Mente, você vai receber na sua casa essa plaquinha, né? Só se você foi aluno do Método Atleta da Mente, quem passa em medicina, né? Usando o Método Atleta da Mente, recebe essa placa aqui, né? Vai ter um número específico da pessoa, do Método Atleta da Mente, né? A gente dá esse bônus aí para os alunos, né? Para representar a conquista deles. Então, mais um na medicina, né? Nós já temos vários alunos na Universidade Federal, né? Então, mais um aí na Universidade Federal. Manda um direct lá depois. Então, assim, que eu tava falando para vocês, né? Do ATM. Então, assim, eu vendo um treinamento online, né? Método Atleta da Mente, não tem vagas ainda, a mentoria também não tem vagas, tá? Não adianta me mandar mensagem depois no direct, nada disso, porque não tem vagas, tá? A turma tá lotada. Tanto a mentoria abre uma vez por ano, tá? Só em dezembro, que é o PMI. Minha mentoria abre uma vez por ano, chamada PMI, só em dezembro. E só pode participar do processo seletivo, né? Não é só pagar, você tem que passar por um processo de seleção, tá? Porque são poucas vagas e só pode participar da mentoria quem é aluno do Método Atleta da Mente. E o Método Atleta da Mente também não tem vagas, tá? Não tem vagas. Tá lotada a turma, tá? Ó, a Esté falou, melhor investimento que fiz foi ter entrado para a família ATM. Olha só que legal, né? Hoje vi as aulas, é muito completo. Não tem isso na internet, não. Exato. Não tem nada que eu ensino que tem na internet.
Pode pesquisar e você não vai achar. Fico muito feliz com o feedback de vocês, tá? Ó, a Thaisa Gomes, né? Poxa, só em dezembro, aí não vou conseguir fazer o Enem deste ano. Então, assim, já tem os alunos, né? Os alunos estão no método já e estão aplicando. Já estão aplicando. O que tu pode fazer é entrar quando abrir uma nova turma do método, né? Aí você pode. Aí você pode entrar no método Atleta da Mente. Mas a mentoria só em dezembro, tá? Ó, a Sté falou, né? Não tem nada comparado com o método Atleta da Mente. E olha que eu já fiquei um ano pesquisando dicas no YouTube, mas não tem absolutamente nada igual, nem parecido. Exato, né? Então não tem nada que tem dentro do método Atleta da Mente que você vai achar no YouTube ou no Google, tá? Mentoria vai ter, Léo? Então, mentoria só ano que vem, tá? Ó, o pessoal comentou aqui, ó, métodos tradicionais é furada. Exato, né? É furada pro cara que compra, né? Mas é muito bom pro dono do cursinho, né? O dono do cursinho, ele ganha dinheiro em cima de você, né? Ó, o Eduardo perguntou qual que é o método de memorização. Chama GPOM, tá? GPOM é uma ferramenta para você memorizar os conteúdos. Então imagina que você tá aqui e você quer chegar aqui, né? Você tá no ponto A e quer chegar no ponto B. Ponto A é onde você tá hoje, ponto B é a sua aprovação em medicina. Tá? Fazer medicina de graça, ser o primeiro médico da sua família, honrar a sua família, ser o exemplo de sucesso da sua família. E para você sair daqui e chegar aqui, você precisa de um veículo, né? Você precisa de um veículo. Por quê? Porque o método é o caminho para a meta. Então, o método de estudo ele vai dizer exatamente o que você tem que fazer. E dentro desse veículo, dentro desse método de 60 dias, né, que eu chamo de método Atleta da Mente, você vai ter várias ferramentas para você conseguir sair da onde você está hoje e chegar na sua aprovação em medicina. Uma dessas ferramentas que é o GPOM, que é uma ferramenta de memorização, para você guardar, grudar o conhecimento na sua cabeça, tá? Porque assim, e aí vem um ponto importante, né? Dentro desse contexto de memória. Não é só a técnica, né? Tem o sono, tem a alimentação, tem o controle emocional. Então são vários elementos que você tem que estar arquitetando na tua rotina de estudo para você conseguir render nos estudos, né? Nutrição cerebral é extremamente importante, né? Não é só ver videoaulas. A galera acha que é só ver videoaula, física, matemática, aí passa ano, e o cara tá no mesmo lugar e não conseguiu passar ainda, tá? Ó, perguntaram se eu criei. Sim, eu que criei esse método, tá? Todas as ferramentas que são ensinadas dentro do método, fui eu que desenvolvi elas, tá? São ferramentas que eu desenvolvi, por quê? Porque eu tinha TDAH e dislexia, né? Então, eu tinha dois transtornos de aprendizagem, dois transtornos que prejudicavam a minha aprendizagem, e isso fez eu nunca ter resultado nos estudos, com o método tradicional. E aí eu desenvolvi esse método, que é uma metodologia baseada na neurociência da aprendizagem, funciona com ciclos de 60 dias. Eu desenvolvi esse método para mim conseguir passar em medicina. Só que todas as aulas, né, quem é meu aluno sabe que todas as aulas eu trago artigos científicos, né? Então eu mostro, ó, esse artigo corrobora essa metodologia. Então a Micaele perguntou, né, o que seria o interessante? Fazer a prova, pesquisar depois, né? Como que eu faço? Então, assim, dentro do método Atleta da Mente nós temos um algoritmo, tá? Algoritmos são muito utilizados dentro da medicina, né? Então, algoritmo é o quê? É um passo a passo que você tem que seguir. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 para ajudar os teus pacientes. Então, perceba, você tem uma doença, você tem alguma emergência lá no pronto-socorro, né? E você não... Meu Deus, o que eu faço com esse paciente? Você vai ver o algoritmo. Passo 1, eu faço isso. Depois, passo 2, o que eu faço com o meu paciente? Passo 3, o que eu faço? Que medicamento que eu dou para ele? Qual que é a dose do medicamento? Tudo. Você vai ter um passo a passo. Isso se chama algoritmos, né? Que são várias, são sequências de ações que você utiliza para resolver um determinado problema, tá bom? Então, os algoritmos, eles são muito utilizados dentro da medicina. Eu desenvolvi um algoritmo, chama algoritmo ATM, que ele é um passo a passo para você conseguir fazer um estudo produtivo por meio de provas. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, né? Que nem um médico lá na emergência ele tem que seguir. Chegou um paciente com AVC, acidente vascular cerebral, então ele tem um protocolo, ele tem um passo a passo que ele vai seguir. Dentro do método Atleta da Mente tem esse algoritmo ATM, que é um passo a passo que você tem que seguir para você conseguir passar em medicina em 60 dias, né? Para você passar em medicina utilizando esses ciclos de 60 dias. Tá bom?
Ah, minha prova é só final do ano, minha prova é só daqui 6 meses, minha prova é isso, minha prova aqui, não tem problema, você vai aplicando essa metodologia, lá vai ter um passo a passo. Dentro desse algoritmo, eu mostro para você o que que tu tem que fazer. Faz a prova, tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, tá? Então, assim, a cada 2 meses eu tenho alunos aprovados em medicina, né? Então, isso é muito legal, por quê? Porque esses alunos é, acabam mostrando, esses alunos que são aprovados, acabam mostrando, corroborando, né, exatamente o que eu estou falando para vocês, né, que é possível você passar em medicina em pouquíssimo tempo, tá? 60 dias, né, usando o ciclo de 60 dias é possível você conseguir ter resultados extraordinários quando você muda o veículo, né? Se você está indo de Fusca, vai demorar mais tempo. Agora, se você começa a ir de Ferrari, você vai chegar muito mais rápido lá no seu objetivo, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, né, se essa aula fez sentido para você, compartilhe essa aula com algum amigo seu, se inscreve aqui no canal, né, ativa as notificações, deixa um comentário para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, né, que você quer aprender mais sobre esse tipo de conteúdo. Então, toda vez que você vê um vídeo, pega, se inscreve, ativa as notificações, né, deixa um comentário, que aí o YouTube ele vai mandando mais conteúdos e informações para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai fazer mais aulas aí de aquecimento para a Jornada Você da Medicina e vai ser muito legal, né, ter vocês aqui junto comigo, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula que a gente fizer, tá bom? Tamo junto, até mais!